Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que está aí me acompanhando e cada familiar de vocês também. Seja agora às 14 horas ou depois, qualquer momento que você esteja aí do seu dia, seja pela parte da manhã, à tarde, à noite, até mesmo no finalzinho da noite antes de você ir dormir, não importa o momento, mas que você esteja aí meditando na palavra do Senhor, ouvindo o que o Senhor tem a falar com você em mais esse devocional. Apenas alguns minutos, mas são minutos valiosos, preciosos, em que o Senhor tem preparado para que nós possamos parar um pouquinho, meditar na palavra e nos abençoar com os teus ensinamentos, que são ensinamentos aí valiosos, preciosos para a nossa vida. E hoje, nesta terça-feira, mais uma terça-feira abençoada, nós temos aí como tema: você não está sozinho. E o versículo, o capítulo, o livro, o versículo está em Marcos 4:35. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Esse versículo é Jesus falando aos seus discípulos, convidando aos seus discípulos para atravessarem um lago muito grande de água doce, que era muito conhecido pelas tempestades que aconteciam naquele lago, e estava convidando os discípulos a atravessarem aquele lago para passarem para o outro lado do mar da Galileia. E então lá foram os discípulos com Jesus, atravessando para o outro lado, para o mar da Galileia. E então, no meio da viagem, Jesus adormece e começa a acontecer uma grande tempestade. E na tempestade, Jesus dormindo, os discípulos começam a ficar desesperados porque era uma tempestade violenta, muito perigosa. E o barco parecia que ia naufragar, afundar, e entrando água naquele barco. Eu fico imaginando, pelo que fala a Bíblia, que a tempestade foi terrível, horrível. E realmente aqueles discípulos devem ter ficado atemorizados, assim, morrendo de medo de serem afogados ali, morrerem afogados. E então Jesus dormindo. Até então que um dos discípulos vai até Jesus, o acorda e disse: mestre, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Por favor, nós iremos morrer. E então Jesus se levanta calmamente e manda a tempestade parar. Simplesmente com a autoridade de Jesus, a tempestade para. E então ele chama a atenção da tempestade e ela para. E ele também chama a atenção dos seus discípulos. Por que eles ficaram atemorizados? Por que eles estavam tão preocupados em morrer? Que ele não tinha convidado os discípulos para irem para a morte. Ele tinha convidado os discípulos para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, não para eles irem para a morte. Onde estava a fé daqueles discípulos? Jesus chama a atenção deles. Porque em momento algum, Jesus os chamou para irem morrer, mas sim apenas para atravessar o lago e irem para o outro lado do mar da Galileia. E então, Jesus chama a atenção pela falta de fé dos seus discípulos. Vamos parar agora e vamos pensar quantas vezes nós também não estamos em uma tempestade horrível como essa que os discípulos estavam ali e começamos a ficar atemorizados. O temor toma conta da nossa vida, o medo toma conta da nossa vida. E nós começamos a gritar por socorro: Deus venha nos socorrer, Jesus, socorro, acorda, o Senhor não vai fazer nada. E nos esquecemos que Jesus está no nosso barco. E nos esquecemos que Jesus não nos convidou em nenhum momento para ir para a morte, mas para atravessar para o outro lado.
Nós passamos sim por tempestade, mas temos que lembrar que em momento nenhum nós estamos sozinhos. Jesus está conosco. Jesus está em nosso barco e não importa qual é a tormenta que vamos passar, que estejamos passando, não importa qual é a tempestade que vamos passar, que estejamos passando, Jesus está conosco. E assim como ele ordenou para aquela tempestade que ela parasse e imediatamente a tempestade parou, o mar se acalmou, a chuva passou, da mesma forma hoje, essa tempestade vai passar na sua vida. É só Jesus mandar ela parar. A chuva vai passar, o mar vai se acalmar. O que nós precisamos fazer é acionar a nossa fé e acreditar que, estando Jesus conosco, não importa o tamanho da tormenta, não importa o tamanho da tempestade, Ele vai mandar tudo se acalmar e tudo vai passar. É muito melhor estar com Jesus em uma grande tempestade do que estar em qualquer outro lugar sem a presença dele. Jesus é tudo em nossa vida e Ele é que faz toda a diferença, porque sem Ele nós não somos capazes de realizar nada, sem Ele nós não somos capazes de pensar em nada, de fazer nada, de realizar nada, porque Jesus é tudo em cada um de nós. Ele é o grande eu sou. Ele é tudo em todos. E sem Ele não somos nada e não podemos fazer nada. Por isso, Jesus está com você, independente do tamanho da tormenta. Você não está sozinho. Jesus está com você. O mar vai se acalmar. A chuva vai passar. Você vai atravessar para o outro lado e nada de ruim vai te acontecer, porque Jesus está com você. E você precisa entender isso. E precisa apenas acionar a sua fé, deixar a ansiedade de lado. Nós estamos aí nos aproximando do Natal. Hoje é dia 22. Estamos apenas a 3 dias do Natal. E o Natal, o aniversariante, é Jesus Cristo. Então vamos nos lembrar que Ele está conosco, que Ele veio a esse mundo para nos salvar e continua do nosso lado, mesmo estando assentado à direita de Deus Pai, Ele continua do nosso lado, continua intercedendo por cada um de nós. Então vamos orar a Ele. Vamos acionar a nossa fé e acreditar que não importa se estejamos numa fornalha de fogo, se estejamos numa cova de leões, não importa onde nós vamos estar, não importa qual a tempestade que venhamos a passar, Jesus estando em nosso barco, nós estaremos seguros e a tempestade vai passar. Portanto, que neste Natal você possa se lembrar que você não está sozinho. Jesus está contigo, Jesus está com a sua família. Você não está sozinho. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, que você se lembre que Jesus está contigo, com a sua família, e que neste Natal você possa lembrar de Jesus na sua vida e na sua família. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais uma mensagem valiosa, abençoada. Obrigada porque Jesus está conosco, nós não estamos sozinhos. E independente da tormenta, da tempestade que venhamos a passar ou estejamos passando, o Senhor está conosco. E é isso que nos dá força, é isso que nos impulsiona a continuar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua força, por ter mandado o Espírito Santo para nos fortalecer e consolar, por ter mandado Jesus Cristo para nos salvar.
Continua conosco, abençoando nossa terça-feira, abençoando nossa semana, abençoa nossa noite que logo mais virá. Fica conosco e com nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, mais uma vez, foi uma alegria, um privilégio estar com cada um de vocês. E nós continuamos aí nessa semana, firmes e fortes na presença do Senhor Jesus, porque nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Continue nessa fé, continue nessa força. E quinta-feira, na véspera de Natal, estaremos mais uma vez juntos para mais uma meditação na palavra do Senhor. Fiquem com o meu abraço e fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.